sou a Gianina, sou gerente médica da Novartis. Estou aqui com a Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia. Se você perdeu o primeiro vídeo, corre lá para ver. A gente já publicou um material com conceitos de câncer de próstata, um pouquinho sobre rede de apoio. E agora a gente está aqui para falar um pouquinho mais, Luciana, sobre os desafios que esse paciente enfrenta. Então, um paciente com câncer de próstata, ele tem desafios do ponto de vista de estágios diferentes da doença, Sim. fases da doença, fases do tratamento. E eu queria saber um pouquinho mais qual é o peso, quanto importa a tão falada qualidade de vida e qual é o peso disso ao longo das etapas diferentes que ele pode experimentar ao longo da sua doença? Bom, eu acho que esse é outro ponto, é outro item que a gente vem falando tanto, né, se a gente sabe hoje que câncer não é sinônimo de morte, a gente também sabe que outro desfecho muito, muito, muito valorizado, né, outro resultado muito valorizado hoje de um tratamento para um paciente é poder oferecer qualidade de vida. E o quanto a gente está podendo falar disso cada vez mais, né, então hoje a gente fala que se a gente não cura mais, por enquanto, a gente estava oferecendo tempo de vida e esse tempo de vida tem que ser sempre acompanhado de qualidade. Então, acho que assim, se o paciente, né, tenha consciência, entendeu direitinho que ele está lidando com uma doença que hoje, inclusive, os médicos até com muito cuidado usam o termo de doença crônica, né? Uhum. Assim, acho que precisa tomar cuidado, mas dá para a gente fazer alguma comparação. Desde que a gente esteja falando de uma doença que está sob controle, que está bem monitoradinha e que sim, ele tem que zelar para que ele possa estar vivendo bem, e aí acho que viver bem aqui é manejo adequado de efeito colateral, o paciente ter muita, compreensão sobre o que é prioridade na vida dele e essa informação precisa ser compartilhada com o médico também. Então acho que todas essas tudo isso aqui, né, se com informação, com uma boa relação médico-paciente, tudo isso vai tornando esse processo mais leve e isso também é qualidade de vida, né. Então, acho que isso é fundamental. E esse é um paciente que ele, na verdade, está cercado de muitos tipos de cuidado, né? Porque a gente tem um paciente que, para alguns deles, ao longo da sua história, do seu tratamento, eles vão ter contato com urologistas, oncologistas, radioterapeutas, médicos nucleares, então médicos que têm especialidades É. diferentes. Então, do ponto de vista médico, também, eu vejo que deve haver um cuidado, né, de também, contato multidisciplinar entre as especialidades, porque o tratamento e o cuidado desse paciente, ele transcende Muito, um único médico, né, ele muito. é um conjunto e penso muito nisso, assim, queria saber de ti, porque a gente tem então um conjunto de médicos e tem um conjunto rede de apoio extra-medicina, né, familiar, eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas como para o paciente todas essas Hum. coisas se comunicam, assim, É. né? De novo, acho que quanto mais isso existe, melhor tratado ele é, e aí melhor tratado ele é, a gente está falando aí, claro, de melhores os desfechos, né, mais qualidade de vida, com tempo de vida, então, o que eu vejo é que nem sempre o paciente consegue que essa equipe esteja suficientemente conectada, né, então, eu acho que a equipe precisa ter isso como uma prioridade e não pode jogar isso no colo do paciente. Não é o paciente que tem que ficar costurando a comunicação entre os profissionais de saúde. Eu acho que os profissionais de saúde, enquanto equipe, precisam ter um alinhamento ali contínuo, porque este olhar multidisciplinar, multiprofissional, é muito benéfico para o paciente. E pensando então em todo esse cuidado multidisciplinar com o paciente, e na importância dele também saber e ter ele tem o direito de ter suas perguntas respondidas e suas dúvidas esclarecidas. Sim. Como tu vês, Luciana, hoje, esse cenário de compartilhamento de decisões? A gente tem
uma prática médica mais voltada para uma decisão compartilhada? Ai, ai. Ó, o que que a gente tem aprendido muito com isso, né? Claro que o cenário ideal seria o que importa para o paciente, depois dele ter acesso à informação mais completa possível a respeito do que está sendo proposto para ele, né? Que ele realmente possa, falar a respeito do que ele pensou da proposta e que isso seja levado em consideração na decisão final, né. Agora, a gente ainda vê muitos desafios para isso acontecer na prática, principalmente pela falta de informação que o paciente tem, por conta da gente ainda ter uma cultura de uma relação médico-paciente que a gente chama inclusive mais paternalista, que é aquela, né, que eu sento na frente do meu médico e falo: "Doutor, que você quer que eu faça?", né, você decide. Mas tem também um componente de transferir a decisão. Ou o contrário, né, ou o contrário, ou eu jogo pra você decidir, ou o médico joga integralmente para o meu colo e fala: "Que você quer?", né. O que a gente sugere é que exato, assim, não é nem a paternalista hoje, porque realmente se o médico é o detentor técnico da informação, o paciente é o detentor da experiência dele, do que importa para ele, e isso tem que ser valorizado. E o ideal é a gente migrar para compartilhada, né, onde a informação técnica é somada à informação da experiência individual e juntos a gente toma, né, a decisão final que, sem dúvida nenhuma, deve ser a melhor de todas. E nesse sentido, acho que uma palavra-chave aqui é informação. Muito. E por isso mesmo eu quero te agradecer por esse momento, porque o que a gente está fazendo aqui é compartilhando informação. Então, eu quero encerrar aqui, te agradecer Muito bom. por trazer esse ponto, assim, de quanto é importante e avisar para que, né, vocês fiquem ligados. A gente vai ter mais informação em breve sobre o tema de câncer de próstata. Até mais.